Nintendo criou o próprio inimigo e não percebeu até ser tarde demais. Essa é a maior traição da história dos games. E a Nintendo fez questão de humilhar a Sony na frente de todo mundo. Espera, para tudo. Você está olhando para esse console agora e provavelmente acha que sabe de onde ele veio. Pois é, não sabe. Porque o PlayStation, aquele console que vendeu mais de 100 milhões de unidades, que definiu uma geração inteira e provavelmente foi a infância de quem tá assistindo agora, nunca deveria ter existido. E não é só isso. A empresa que fez o PlayStation existir foi a mesma que tentou destruí-lo antes mesmo dele nascer. Eu sou o Leão Dourado e você está em mais um episódio do História dos Games aqui na Play TV. E hoje vamos falar sobre a maior traição da história dos videogames. Uma facada nas costas tão absurda que parece roteiro até de novela. Só que é real, aconteceu e tem um nome: Nintendo. Fica até o final porque tem um detalhe nessa história que é tão bizarro que você vai querer mandar pro seu amigo que acha que sabe tudo sobre videogames. Prepara o café e vem comigo. Antes de existir PlayStation, a gente precisa conhecer um cara chamado Ken Kutaragi. Kutaragi era engenheiro da Sony nos anos 80. A Sony que você conhece hoje, com eletrônicos, câmeras e até pouco tempo com televisões, não tinha absolutamente nada a ver com games. Para eles, videogame era um brinquedinho, literalmente. Os executivos chamavam de brinquedo. Aí um dia, esse cara, Kutaragi, foi pra casa, viu a filhinha dele jogando o Famicom, o Nintendinho, e pensou: cara, esse mercado é gigantesco. Por que a Sony não tá nisso? O problema é que os chefes dele acharam a ideia péssima. Jogaram fora. Só que Kutaragi não era o tipo de cara que aceita um não facilmente. Ele foi lá e praticamente nas costas da chefia começou a desenvolver um chip de áudio para Nintendo. Em segredo, na empresa que ele trabalhava. Isso sem autorização de ninguém. Isso hoje em dia te garante uma carta de demissão e um processo. Mas nos anos 80, garantiu ao Kutaragi uma reunião com o presidente da Sony, que, pasmem, amou a ideia. O resultado desse chip secreto foi o SPC700, o processador de áudio que ficou dentro do Super Nintendo. Aquele som característico dos jogos de Super Nintendo que até hoje dá nostalgia. Sim, foi o Kutaragi. O cara que quase perdeu o emprego por causa de um projeto que não pediu pra ninguém. Mas isso foi só o começo. Vem comigo que essa história ainda tem muito desenvolvimento. Com o sucesso do chip, as duas empresas começaram a conversar sobre algo muito maior. Estamos em 1988, os cartuchos de videogame estavam ficando caros pra caramba pra produzir e tinham um limite ridículo de espaço. Já o CD-ROM estava chegando como futuro, mais barato, maior capacidade e mais liberdade. Quem dominava o CD-ROM melhor do que qualquer empresa no mundo? A Sony. Afinal, a Sony e a Philips tinham literalmente inventado o formato de CD, praticamente juntas. Era a casa delas. E aí veio o acordo. A Sony desenvolveria um periférico de CD para o Super Nintendo. Um acessório que você acoplaria no console e que permitiria rodar jogos em CD dentro do Super Nintendo. O negócio teria até um nome oficial: Nintendo PlayStation, com o logo da Nintendo e o da Sony juntas. As duas maiores forças do mercado de eletrônicos trabalhando lado a lado. O contrato foi assinado em 1988 e o projeto avançou. Centenas de protótipos foram produzidos, software em desenvolvimento, tudo indo bem. Até que o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi na época, releu o contrato com mais cuidado. E aí percebeu algo que o fez perder o sono. O contrato dava à Sony o direito de licenciar e controlar o software feito para o formato CD do console. Ou seja, qualquer jogo lançado em CD passaria pela Sony. A Nintendo ficaria dependente de um parceiro para controlar o próprio negócio. E Yamauchi olhou pro contrato, olhou pros advogados e disse uma coisa só: inaceitável. Junho de 1991, Las Vegas, Consumer Electronics Show, o maior evento de tecnologia do mundo na época. A Sony preparou tudo: stand enorme, apresentação impecável e protótipos do Nintendo PlayStation em exposição. Todos na plateia estavam animadíssimos porque o Super Nintendo nem ainda tinha sido lançado no ocidente e já iam anunciar uma versão com CD. A Sony subiu no palco, anunciou a parceria e a plateia aplaudiu. Foi incrível, histórico. Só que aí, no dia seguinte, veio a bomba. A Nintendo subiu ao palco e anunciou que estava fechando uma parceria com a Philips, rival direta da Sony, para fazer o seu acessório de CD. A sala ficou em silêncio total. Repórteres se entreolhando e a galera da Sony no fundo do auditório com aquela cara de quem tomou um balde de água gelada na cabeça. A Nintendo tinha cancelado o acordo com a Sony sem avisar absolutamente ninguém. Sem uma ligação, sem um e-mail, sem nada. A Sony ficou sabendo que tinha sido substituída ao vivo, no palco, na frente de todo mundo.
e no maior evento de tecnologia até então do planeta. Isso não é só uma traição corporativa, isso é uma humilhação pública orquestrada. Tanto que tem uma frase de um jornalista que cobriu o evento que ficou famosa. A Nintendo mandou 2 executivos secretamente para a Holanda para fechar acordo com a Philips. E a intenção era, textualmente, dar 2 objetivos de uma vez: recuperar o controle do software e elegantemente meter o pau na Sony. Esse é o nível de maldade que estamos falando. E o melhor, a Sony sabia do acordo com a Philips antes do evento. O CEO da Sony, Norio Ohga, chegou a ligar pessoalmente pro Yamauchi e pro presidente da Philips tentando cancelar a divulgação. Já os dois ignoraram. A Sony foi ao palco mesmo assim e levou a facada em público de qualquer jeito. Do outro lado, Norio Ohga, o presidente da Sony, estava com um nível de raiva que não tem régua para medir. No encontro com os executivos para discutir o que fazer, ele ouviu todas as sugestões. Ir embora quietinho, sem se meter com a Nintendo. E ele respondeu: jamais vamos desistir desse negócio, continuem. Kutaragi foi chamado e foi aí que ele apresentou o que tinha na cabeça há anos: um console próprio, não um acessório. Um console inteiro feito do zero, usando a tecnologia 32 bits e gráficos 3D que nenhum outro console no mundo tinha. O projeto recebeu um codinome interno, PSX, ou PlayStation X. O X era de times, multiplicação, de crescimento. Mas todo mundo que trabalhava no projeto sabia que o X significava de verdade o projeto X do projeto secreto da Sony. A Sony não queria mais competir, ela queria se vingar. 3 de dezembro de 1994, Japão. O PlayStation chegou. E chegou diferente de tudo que existia. Enquanto o Super Nintendo e Mega Drive rodavam jogos flat em 2D, o PlayStation trouxe gráficos 3D, poligonais. Era como se o videogame tivesse pulado um degrau inteiro da realidade de uma vez só. Os jogos vinham em CD com mais de 600 megabytes de espaço. Isso significava trilhas sonoras de orquestra, cutscenes cinematográficas, vozes reais e ambientes enormes. Os desenvolvedores ficaram absolutamente malucos com a liberdade que esse console dava. E aqui, a Sony foi inteligentíssima. Enquanto a Nintendo era conhecida por ser extremamente controladora com os estudos, determinava quantas cópias do jogo podiam ser fabricadas, controlando o licenciamento de tudo, a Sony chegou com contratos mais flexíveis, preços melhores e liberdade criativa. Resultado, todo mundo queria fazer jogo pro PlayStation. Mas aí veio a cereja do bolo, ou melhor, a segunda facada. Você lembra da Squaresoft? Os caras que fizeram Final Fantasy? Desde o Nintendinho, a Square era praticamente família da Nintendo. Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tudo no console da Nintendo. Era uma das parcerias mais sólidas da indústria. Só que em 97, o Final Fantasy VII, considerado até hoje um dos maiores RPGs da história, saiu no PlayStation. E não no Nintendo 64. A Square simplesmente foi embora, sem cerimônia. A Nintendo perdeu de uma vez só um de seus maiores aliados históricos para o console que ela tinha tentado destruir. E a Square não foi sozinha. A Namco, Konami, Capcom, todos migraram ou dividiram lançamentos com o PlayStation. O PlayStation não era só um console agora, ele era um fenômeno cultural. Metal Gear Solid, Resident Evil, Tomb Raider, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Silent Hill, Tony Hawk e uma geração inteira de jogos que definiram o que videogame poderia ser. E a Sega, que tentou competir com o Saturno, foi sendo esmagada devagar. Tanto que em 2001, a Sega saiu de vez do mercado de consoles. E até hoje, a Sega foca apenas na produção de jogos, inclusive pro PlayStation. A Nintendo queria manter o controle e no final perdeu muito mais do que isso. O PlayStation original vendeu 102 milhões de unidades no mundo inteiro e a sua sequência, o Play 2, veio e bateu 155 milhões, até então o console mais vendido da história. A Sony virou uma das maiores empresas do mercado de entretenimento no planeta. E tudo isso começou porque uma empresa decidiu humilhar a outra ao vivo, em um palco lá em Las Vegas em 1991. A Nintendo queria que a Sony desaparecesse de cena e, em vez disso, criou o maior rival que ela já enfrentou. Mas agora eu quero saber, e se a Nintendo não tivesse traído a Sony? Teria existido o PlayStation ou o Nintendo dominaria o mercado por longos anos? Seria o mercado de games completamente diferente do que ele é hoje? Mas essa resposta é você que vai me dizer. Eu sou o Leão Dourado e esse foi o História dos Games aqui na Play TV. Vejo você no próximo episódio e valeu!